Como vai, pessoal? Se vocês viram o nosso vídeo da semana passada, o vídeo 1, espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido, ele tenha ajudado vocês a compreender o que está no e-book e fazer as atividades, pensar nas atividades, ajudar nas reflexões. Espero que o vídeo tenha sido bastante esclarecedor. Hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo. Esse vídeo nós vamos trabalhar o tema da organização do Sistema Nacional de Educação atual e da Política Nacional de Educação. Tá? Então, nós estamos trabalhando com a gestão educacional, nós temos que compreender como que está organizado o Sistema Nacional de Educação e a Política Nacional de Educação. Tudo bem? Então, vamos para nossas discussões iniciais. Tá? O Sistema Nacional de Educação, ele está previsto, a sua organização, ele aparece na Constituição. Como eu já disse outras vezes anteriormente, o Brasil é uma república federativa, constituída por 3 níveis: a União, os Estados, incluindo o Distrito Federal, e os municípios. Então, é uma federação bem ímpar, que está constituída em 3 níveis de governo. Cada governo tem uma quantidade de autonomia, ele tem uma autonomia. É uma autonomia relativa, porque se fosse uma autonomia absoluta, nós não teríamos uma federação, teríamos uma confederação. Mas nós temos uma federação. E aí essa federação tem uma coordenação. A União é que coordena essa federação. Veja bem, uma federação é uma estrutura de governo, uma forma de organização do Estado, em que 3 níveis de governo exercem poder sobre o mesmo território. Pelo menos 2 níveis exercem poder sobre o mesmo território. Tá bom? Então, aqui no Brasil são 3 níveis de governo. Portanto, as competências precisam ser bem delineadas. Essas competências, elas são delineadas onde? Na legislação federal. Tá? É ali que delineia as competências dos entes da federação. Então, as competências são de diversos tipos. Você tem competências privativas, exclusivas, competências compartilhadas, competências concorrentes. A predominância de um tipo de competência, ela define bem que tipo de federação nós temos. Uma federação em que predomina as competências exclusivas é um tipo de federação que tende a ser muito mais descentralizada e ser uma federação, um federalismo competitivo. Nas federações que predominam as competências concorrentes ou compartilhadas, você tende para uma federação em que ela é mais cooperativa. Os entes federados tendem a cooperar mais. Por exemplo, na Alemanha predomina uma federação e lá predominam as competências concorrentes ou cooperativas. E aí há um nível de interação maior entre os entes da federação. Eles cooperam para que haja provisão de políticas e maior equidade no país. Nos Estados Unidos, contrariamente, lá nos Estados Unidos da América predominam as competências exclusivas e privativas. Então, cada estado pode legislar sobre as suas políticas sociais. A tendência é de uma competição entre os estados que compõem aquela federação e os níveis de desigualdade acabam se acentuando. No caso brasileiro, nós temos um equilíbrio. Nós temos competências concorrentes, competências cooperativas, colaborativas e competências exclusivas e privativas. Por exemplo, a União tem a competência privativa, que é só dela, ela não pode compartilhar com ninguém. E as exclusivas é dela, mas ela pode ceder para um outro.
ela pode chamar alguém para legislar com ela, mas a privativa só ela pode legislar sobre a lei das diretrizes e bases da Organização Nacional, entre outras, em matéria de educação, as diretrizes e bases da Educação Nacional é competência exclusiva da União. Tá? Além dessas competências, nós temos as competências, temos as competências chamadas legislativas e as administrativas. As competências legislativas, elas são fundamentais quando a gente pensa na formulação de políticas e programas. E as competências administrativas, quando a gente pensa na execução de políticas e programas. No caso brasileiro, há uma maior concentração das competências legislativas com a União. A União é que tem o maior poder de legislar em matéria de educação. As competências, os Estados completam aquilo que a União não tem de competência, aquilo que ela não legislou, os Estados podem legislar, o Estado e o Distrito Federal, e os municípios podem legislar somente em matérias de interesse local. Isso está previsto nos artigos 26, 27, 28, 29 e 30 da Constituição. O 30 fala das competências municipais, 29 das estaduais, o 28 das competências concorrentes e cooperativas colaborativas entre os entes da federação, o 27 as exclusivas e o 26 as privativas. Então, é aí que está constituído a estrutura da organização do nosso Sistema Nacional de Educação. Além disso, no artigo 211, no seu caput, depois nos seus parágrafos e nos seus incisos, define as competências dos entes federados em matéria da provisão da educação escolar. No caput, está dizendo que a política educacional, o Sistema Nacional de Educação, vai ser organizado pelos entes da Federação, a União, Estados e municípios poderão organizar os seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Muito bem. Aí, no parágrafo 1º, fala que a União vai cuidar do sistema federal, das universidades, da educação superior e do ensino técnico, e vai exercer, em termos de matéria, as funções colaborativa, redistributiva e de acompanhamento técnico dos estados e dos municípios para garantir a equidade e a qualidade educacional. Os parágrafos seguintes falam da competência dos estados, que é prover o ensino fundamental e médio, obrigatoriamente o médio, e o fundamental concorrentemente com os municípios. No parágrafo 3º, fala que os municípios vão ofertar educação pré-escolar e o ensino fundamental concorrentemente com os estados. Então, é assim que está organizado o Sistema Nacional de Educação e a Política Nacional. Os estados, a União, ela oferta educação superior, o ensino técnico, regulamenta e financia, ela legisla, ela tem essas competências e oferta e provê essas políticas públicas. Os municípios, eles têm a competência de legislar, de prover o ensino fundamental nos anos iniciais e o ensino fundamental como um todo. E a educação pré-escolar, creches e educação infantil de 4 e 5 anos, chamada pré-escola. Os estados, eles ofertam preferencialmente o ensino médio e o fundamental. O fundamental eles ofertam concorrentemente com os municípios. Na prática, como está no Brasil? No Brasil, o Nordeste avançou um pouco mais em termos da municipalização. No Nordeste, desde a promulgação da Constituição, antes da EBB, antes do FUNDEST, logo após, tradicionalmente, historicamente, os municípios nordestinos já ofereciam todo o ensino fundamental. Os estados nordestinos já ofereciam o segundo grau, que depois virou o ensino médio.
E os municípios também ofertavam a educação infantil, a educação pré-escolar. Muito bem. No centro-sul, no sudeste, isso era muito misturado. O norte é muito misturado, o sudeste é muito misturado, e no sul é mais precário em termos de educação, já que lá os estados ofertam quase toda a educação. O ensino fundamental é dos estados, os municípios ofertam residualmente o ensino fundamental e o ensino e a educação pré-escolar. O ensino médio também é oferta dos estados. Muito bem. Quando veio o Fundef e que começou os municípios a ter acesso a recursos, nos municípios, estados, os entes subnacionais, a ofertar, a ter acesso aos recursos do financiamento da educação, a partir do número de matrículas, houve uma corrida. Como o Nordeste já fazia isso naturalmente, ele não municipalizou, porque já era municipalizado o ensino fundamental. Só teve mais recursos para o Nordeste, o que permitiu uma melhoria grande da qualidade da educação no Nordeste. Ele já ofertava, os municípios já ofertavam o ensino fundamental, os 8 anos, depois 9 anos do ensino fundamental, ofertava a educação infantil, tanto creche quanto para a escola, e os estados ofertavam o ensino médio. Com o Fundef, os municípios passaram a ter mais recursos. Aqui no Sudeste, houve uma corrida entre estados e municípios para buscar mais alunos, para receber mais dinheiro para financiar a sua educação básica, a sua educação escolar de ensino fundamental e no médio. Muito bem. Quando houve o Fundeb, em 2007, que passou a prevalecer o Fundeb, então o ensino médio foi contemplado com receitas de Fundeb, com receitas de financiamento de educação escolar também. Então a corrida ela estagnou um pouquinho. Com o novo Fundeb, você tem agora os mecanismos de compensação. Nós vamos discutir isso mais detalhadamente no terceiro vídeo, que é o próximo vídeo. Mas aqui no Brasil, principalmente, o que está delineando? Os municípios ofertam creche, pré-escola e anos iniciais do fundamental. Os estados, anos finais do fundamental, ensino médio, e a União, ensino superior e ensino técnico. Está se delineando, está se construindo isso. Ou seja, é a base do Sistema Nacional de Educação. O Brasil, então, tem um Sistema Nacional de Educação, hoje ele está mais amadurecido. Se você pegasse antes de 88, ele estava menos amadurecido. A história da construção do Sistema Nacional de Educação, nós já vimos anteriormente que ela é cheia de idas e vindas. O sistema pressupõe que as instituições administrativas do sistema educacional pressupõe que tem uma rede de escola, pressupõe que tem uma legislação, pressupõe que tem uma coordenação, pressupõe que tem que seja garantido o direito de todos na lei, para que as pessoas possam ter o direito à educação e ainda ter a obrigatoriedade. Se você olhar que nós já estamos com isso bem avançado, mas ainda temos problemas com relação à educação. Problemas de cobertura no ensino médio. Enquanto a educação pré-escolar ela praticamente já está universalizada de 4 a 5 anos, nós temos mais de 90% das crianças de 4 a 5 anos na escola, no Brasil inteiro, particularmente em Minas. Nós temos mais de 90% das crianças de 7 a 14 anos matriculadas no ensino fundamental. Isso está praticamente universalizado no Brasil inteiro. O ensino médio ainda não. Nem para aqueles alunos de 15 a 17 anos, aqueles adolescentes de 15 a 17 anos, ainda não está universalizado. Nós estamos perto de 83%, 83%. Se você pegar acima dos 17, aí nós caímos mais, porque nós temos uma taxa de abandono muito alta na transição do ensino fundamental para o médio, principalmente para aqueles adolescentes que foram reprovados ou que por alguma razão atrasaram. Eles, quando concluem o ensino fundamental, normalmente abandonam. A taxa de abandono na transição do ensino fundamental para o médio são mais elevadas. Muito bem.
mas há um conjunto, então nós temos um Sistema Nacional de Educação, que está em construção ainda, não está acabado. Tá? Então não está acabado. Mas há uma corrente de pensadores, educadores, que reivindica que se constitua para o Sistema Nacional de Educação uma estrutura parecida com a do SUS e do SUAS, o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social. Ora, o que falta para se constituir um Sistema Nacional de Educação unificado? Falta a construção das arenas de pactuação e negociação federativa. Você tem competências definidas, Constituição. No entanto, você precisa permitir que haja formulação, a competência legislativa compartilhada com os entes federados para que os programas nacionais de educação sejam negociados, eles não sejam uma relação piramidal, ou seja, definidos pela União e implementados pelos entes subnacionais, o que torna o Sistema Nacional de Educação federativo, mas um federalismo centralizado, ao passo que a gente poderia caminhar para um sistema federativo cooperativo. Muito bem, é melhor o centralizado do que o descentralizado, porque o ser descentralizado você tem mais desigualdade, você tem menos força da União para redistribuir recursos, para melhorar e garantir equidade educacional no país. Então é melhor centralizado do que o descentralizado. Mas é melhor que ele se avance para o cooperativo, que haja uma arena de negociação e que lá a competência de formular as políticas nacionais, definir as políticas, os programas nacionais, seja atribuição dos três entes federados, das suas representações nesses sistemas de educação. Muito bem. Visto que o texto constitucional ele traz dispositivos que organizam o Sistema Nacional de Educação, mas ele não define um sistema único de educação. Ele define um sistema federativo. No entanto, com a distribuição das competências legislativas, a União concentra uma quantidade de poderes de formular programas e políticas, projetos para a Política Nacional de Educação, para os entes federados subnacionais implementarem, o que constitui um sistema federativo centralizado. E a reivindicação de educadores e pesquisadores é que se avance para um sistema unificado aos moldes do SUS e do SUAS, com vamos dizer, as agências de definição, que são agências tripartites e bipartites. As tripartites a nível nacional, com representação da União, dos municípios e dos estados, e bipartites a nível dos estados, com representação dos estados e dos municípios. São os conselhos intergestores tripartites, no caso da saúde, da assistência. No caso da educação, poderia, inclusive, receber esse nome também, conselhos intergestores tripartites e bipartites no âmbito dos estados. Muito bem, é essa a reivindicação de um grupo de pensadores que desejam um sistema unificado, um sistema único que coordene de forma, vamos dizer assim, mais equitativa, com mais negociação na política nacional de educação. E isso poderia democratizar mais os processos decisórios do programa, fazer políticas que respeitem as peculiaridades das regiões, das grandes regiões, dos interiores do país, mas que também garanta níveis de equidade educacional e supere as desigualdades que tem dentro da política nacional de educação. Né? A LDB é um outro instrumento normativo muito importante que organiza o Sistema Nacional de Educação. Ela foi promulgada em 1996, é uma lei complementar à Constituição, e ela traz um capítulo dedicado à organização do Sistema Nacional. Ela permite, por exemplo, que os municípios possam organizar-se de sistema próprios. Então, ela permite isso. Na Constituição também está atribuído isso, mas claramente está na Constituição.
na LDB, quando o município não tem um sistema próprio de educação, ele se vincula ao sistema estadual. Aqui em Minas Gerais, segundo os dados que nós recolhemos do Conselho Estadual de Educação, apenas 37 municípios possuem sistema próprio de educação. Normalmente são cidades maiores. O restante dos 853 municípios, vai com mais de 8, nós temos 37, então, não sei, 813 municípios, 815 municípios não tem sistema municipal de educação. Quando foi promulgada a Lei das Diretrizes e Bases, alguns analistas pensaram que haveria uma explosão de sistemas municipais de educação, já que aumenta a autonomia municipal para prover a sua política básica, a sua política de educação básica. Não precisava ficar tão dependente das regulamentações do governo do Estado. Os governos municipais poderiam regulamentar com mais autonomia os seus programas no nível municipal. Mas não foi isso que aconteceu em Minas Gerais. Tanto é que o número de municípios com sistema próprio é muito baixo. Nós não temos muitos municípios com sistema próprio. Outra coisa que é importante ressaltar é que alguns estados da federação construíram sistemas unificados a nível nacional, a nível estadual. É o caso do Mato Grosso. No entanto, ele não constituiu arenas de negociação e pactuação. Fica quase que a cargo do Executivo do Mato Grosso de formular os programas que vão compor a política estadual de educação. Qual o alcance do sistema mato-grossense unificado de mato-grossense de educação? Eu não sei qual é o alcance deles para reverter as desigualdades educacionais que possam ocorrer naquele estado. Mas não foi muito promissor, já que o Estado ainda não conseguiu avançar muito em termos da redução das suas desigualdades. Né? Bom, feito essa discussão, a gente vem para outra discussão. Quais são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Educação? Quais são os órgãos que compõem o Sistema Estadual de Educação? Quais são os órgãos que compõem o Sistema Municipal de Educação? O que é preciso ter para ter um sistema municipal? Então vamos começar pelo governo federal. Você tem que ter a legislação que regulamenta o sistema, de criação do sistema. Você precisa ter leis, decretos, normas federais que criam o Sistema Federal de Educação. É suficiente? Não. É necessário que você tenha também o Conselho Nacional de Educação. É necessário que você tenha a Secretaria, no caso, o Ministério da Educação. Então você tem que ter o Ministério, você tem o Conselho e você tem que ter a legislação que regulamenta. Senão você não é sistema. Você pode ter uma rede, mas você não tem um sistema. O sistema precisa ter uma lei própria que cria o sistema. Isso a nível dos estados. Os estados também é obrigatório ter o seu sistema. Os estados precisam, é obrigatório, está na Constituição. Os estados deverão organizar seu sistema estadual de educação. Então, o que ele precisa ter? Precisa ter uma legislação específica para a educação, ele precisa ter uma secretaria de educação, ele precisa ter o seu Conselho Estadual de Educação. E nos municípios? As mesmas coisas. Se você quer organizar um sistema municipal de educação, você tem que ter, primeiro, Secretaria Municipal de Educação, um Conselho Municipal de Educação, uma rede de escolas municipais. Esqueci, tem que ter as instituições. Quando eu falo nas instituições federais, rede de escolas federais, rede de escolas estaduais, você tem que ter toda a estrutura administrativa montada, pessoal, contratar professores concursados que compõem a rede de ensino, profissionais da educação em todas as instâncias, e no município também. Você tem que ter uma rede municipal de escolas com professores e trabalhadores da educação, concursados e pertencentes à rede municipal. Você tem que ter um Conselho Municipal de Educação, você tem que ter a Secretaria Municipal de Educação, você tem que ter a lei de criação do Sistema Municipal de Educação. Aí sim você tem autonomia para regulamentar a sua política municipal de educação. Senão você vincula a estadual e fica
sujeito às determinações, às deliberações que os governos estaduais fazem. Isso compõe. A ideia de construção do Sistema Nacional de Educação articulado e unificado é que, na atual legislação, as relações intergovernamentais na educação, elas são definidas da União para os municípios, para os estados e para os municípios, numa pirâmide em cascata. Ela não é uma relação construídas nas relações, elas são pré-definidas pela legislação. E quando os defensores do sistema unificado de educação, ou do sistema cooperativo, do sistema articulado de educação defendem, é que haja esses lugares de construção de relações intergovernamentais, para que não esteja previamente definidos, porque isso fragmenta, isola as áreas. Depende muito da capacidade do governo, da vontade do governo estadual de coordenar federativamente, no âmbito do seu território, a política estadual de educação em parcerias com as municipais. Porque do jeito que está estruturada a política educacional no Brasil, é uma relação que ela acontece de cima para baixo, piramidal, mas tudo é previamente definido, então cada ente, cada município vai fazendo aquilo que ele entende que seja a melhor política para o município. E com isso a gente fica as desigualdades na qualidade educacional, as desigualdades na provisão da política educacional, ela fica difícil de ser superada, porque você não tem as arenas, os locais, os órgãos, as instituições de negociação e pactuação que permitia a maior cooperação e a maior política redistributiva dos recursos educacionais para tornar mais equitativa essa política educacional. Então, no caso das instituições federativas para a educação, da forma que ela está constituída, fica muito difícil que a gente supere as desigualdades históricas que nós temos. Elas melhoraram. Se você pegar os estudos da Marta Rett, de 2010, 2015, 2018, 2020, ela vai mostrando, principalmente até 2015, nós avançamos muito em termos de equidade educacional. A Marta Rett mostra com dados quanto que nós avançamos em termos do financiamento de receitas e desgastos em educação, de resultados educacionais. Avançamos em todos, de cobertura, de acesso, avançamos em muitos pontos, mas em muitos pontos permanecem as desigualdades. Com isso, fica muito, com a atual estrutura e organização do sistema educacional no Brasil, fica muito difícil que a gente venha superar essas desigualdades, porque não há essa arena de negociação e pactuação federativa que é tão necessária para que a gente possa, e mais instrumentos, mais mecanismos redistributivos, para que a gente possa superar as desigualdades que nós herdamos desse processo histórico de construção da política educacional no Brasil. Nós temos já, quando construiu a Lei 13.005, que institucionalizou o Plano Nacional de Educação, em 2014, ela tem lá no seu artigo 7º a criação desses instrumentos para a gente avançar em direção ao sistema articulado, ao sistema cooperativo de educação. No entanto, os eventos políticos que aconteceram em 2016, com o afastamento da presidenta Dilma e principalmente a promulgação da emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto dos gastos e mudou a agenda que tinha sido aprovada em 2014, que era uma agenda social, uma agenda de desenvolvimento econômico e social, para uma agenda fiscalista, que foi implementada pela emenda, o plano e a lei o plano perdeu força e a lei 13.005/2014 não foi implementada.
Então ficou no meio do caminho. Então nós temos ainda esse grande desafio. A gente que luta, quer, deseja, os educadores que desejam uma educação mais qualitativa, mais equitativa, com maior qualidade, com ensino público de alta qualidade. Lembro que nós avançamos muito. Se a gente comparar o Brasil de 88 com o Brasil de 2020, 2024, a gente vai ver o tanto que nós avançamos. Nós estamos caminhando com programas educacionais de grande envergadura. Nós já crescemos muito na cobertura da população em creche de 0 a 3 anos. A gente não tinha quase nada, nós já estamos atingindo quase 20% dessa população, em alguns lugares até mais. Já universalizamos a educação de 4 e 5 anos, que é a pré-escola. Já universalizamos o ensino fundamental dos 6 aos 14 anos. Já avançamos muito no ensino médio, de 15 a 17, atingindo 85% dessa população, 83% dessa população. Ainda temos um passivo de dívidas com grande parte da população. Nós temos que melhorar a qualidade e a efetividade das nossas escolas. Alguns governos ficam falando em eficiência, economizar, mas a educação ela precisa ser entendida como um grande investimento para o desenvolvimento do país. Isso é muito importante que a gente entenda isso. Bom, mesmo com esses avanços, ainda tem grandes problemas para resolver. Um grande problema é a construção do Sistema Nacional Unificado de Educação de base federativa, mas, porque o federalismo é uma cláusula pétrea da Constituição, mas que ele seja cooperativo no âmbito educacional. O nosso sistema educacional está organizado dessa forma. Os estados têm muitas responsabilidades, têm que exercer a sua capacidade de coordenação federativa no âmbito do seu território, em parcerias com os municípios. Não existem instrumentos legais que dá ao Estado essa capacidade. Falta essa capacidade institucional para isso. Ela já está aprovada como uma lei ordinária, que é a Lei 13.005/2014. Falta se implementar. Aí nós teríamos uma organização do sistema educacional de uma forma diferenciada. A gestão educacional é diferente em cada um desses tipos de organização federativa do sistema educacional. Quando você tem um federalismo centralizado, a gestão educacional ela é de cima para baixo. Se define, eles implementam. Só que a implementação nunca é uma linha reta. Os municípios eles implementam de acordo com os recursos do entendimento dos recursos e da cultura e política que eles têm. É assim que eles implementam. Pode obter resultados muito diferenciados do que está desenhado na política estadual. Muitas vezes também os estados não exercem essa capacidade de coordenação federativa, não criam instrumentos de contato com as administrações municipais, nem tampouco com as suas escolas. Às vezes, no estado de Minas Gerais, com mais de 3.000 unidades escolares, 3.200 e tantas unidades escolares, quase não dá conta das suas unidades escolares para prover a sua política de educação e cumprir aquilo que está previsto no desenho da política educacional no Estado. A gestão é muito desafiadora. Agora, a construção de arenas de negociação e participação ela é fundamental para que o sucesso da política educacional é mais tensa, porque você estabelece relações de negociação mais diretas com os gestores das unidades escolares, gestores das secretarias municipais de educação, mas ela também permite chegar a conseguir a adesão de maior número às políticas, um entendimento melhor da política, um entendimento melhor de quais são os objetivos da política educacional. Então, essa segunda aula da unidade 2, ela discute isso. O que está lá é a estrutura e organização do sistema educacional no Brasil, nos estados e nos municípios. Espero que vocês tenham entendido e gostado. No aula, vocês poderão apresentar questões, trazer algumas questões, algumas reflexões. No e-book tem muitas reflexões, tem indicação de alguns textos para leitura, que é de leitura obrigatória, mas principalmente o conhecimento da legislação, conhecimento da Constituição Federal, da Lei das Diretrizes e Bases,
da Lei 13.005, que regulamentou o Plano Nacional de Educação, que agora está expirando, ele expira no ano de 2024, já está em andamento a construção do Plano Nacional Decenal que vai de Educação, Plano Nacional Decenal de Educação, que vai ser de 2024 até 2034, como prevê a Constituição Federal, que o governo federal deva, no artigo 213 da Constituição Federal, está previsto que deve promulgar esses planos, os planos municipais para a educação. Esses planos decenais para a educação, planos municipais decenais, e que os estados deverão organizar os seus, os municípios deverão organizar os seus também. Né? Conhecer isso é fundamental, a legislação, tá? Pelo menos a nacional. Que é fundamental para saber as obrigações, as competências, as responsabilidades de cada um dos entes, para que a gente que vai trabalhar em gestão educacional possa exercer melhor, com a melhor competência naquilo que a gente chamado de fazer. Tá bom? Mas boa sorte para todos nós e eu volto na aula 3, da unidade 3, que eu vou discutir um pouco de financiamento da educação. Um grande abraço para todos.